E aí galera, beleza? Mais uma aula aqui, sou Thiago. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as raízes de um decimal, né? São os numerais com vírgula, né? Vamos dizer assim, grosseiramente falando, são os números que apresentam vírgula, né? E uma dúvida aqui do Michael Marques de Souza, ele perguntou aqui como é que eu vou encontrar a raiz, encontrar os números, entre que número vai estar, que números, né? Vai estar a raiz quadrada de 27 e 40. Ele pediu para resolver esse exemplo aí, mostrar para ele como é que ele vai encontrar esses valores. Ah, tá entre que número a raiz quadrada desse? Que ele não tem raiz quadrada exata, então o que pode ser pedido é entre que números estão? Tipo assim, ah, tá, a raiz quadrada não é exata, mas está entre 5 e 6, um exemplo, né? E falei a resposta, mas tudo bem. Vou já mostrar por que é 5 e 6. Enfim, vamos nós, né? Minha gente, raiz quadrada de um decimal não é nenhuma novidade, não tem nada novo, é só uma estratégia que você vai usar. Você na realidade vai transformar o decimal em fração, escreve o número completo sem a vírgula. Se for zero, se tiver só zero no começo, não precisa colocar. Duas casas decimais, uma, duas, coloca 2 zeros e o 100 lá na frente. Pronto. Aí você vai resolver a raiz quadrada desse cara aí, daquele jeito tradicional já, certo? Raiz quadrada. Deixa eu ajeitar aqui. Aí fazendo isso, ó, vai ficar a raiz quadrada do de cima, dividido pela raiz quadrada do numeral que está lá embaixo. Tiago, a raiz quadrada de 100 é 10. Porque 10 vezes 10 é 100. Né? Beleza. Raiz quadrada de 8 não tem. O que é que eu tenho que fazer? Pessoal, fatório 8. Divido por 2 dá 4. Por 2 dá 2. E por 2 dá 1. Eu vou formar grupos de quantos iguais? Né? Raiz de 8, ó. Grupos de quantos iguais? Raiz quadrada, né? Não apareceu nada de 2. Então, ó, vai ficar 2 elevado a 2. Apareceu esses dois iguais. Vezes 2. Só quem é que vai sair da raiz, ó? 2. Ficou 2, raiz de 2. Tiago, eu posso botar aquele 2 da raiz ali? Pode botar, mas dá para não confundir, pensar que é o 2, esse 2 aqui, que está elevado ao quadrado, com o 2 da raiz. É melhor não colocar, não. Mas se você preferir, não está errado. Mas tem gente que bota bem alto aqui, aí o cara pensa que é o 2 que está elevado a 2, e esse quadradinho aqui que saiu com tudo. Né? Então cuidado para não fazer essa confusão. Então fica 2 raiz de 2. Aqui pode haver um processo, pode não, vai haver um processo de simplificação, tá? Porque apareceu um número par em cima e um número par embaixo. Quando acontecer isso, eu posso dividir em cima e embaixo por 2. Tá? 2 dividido para 2 dá 1, não preciso colocar 1, porque ele é coeficiente. Né? Coeficiente não precisa colocar. Quando ficar só 1 aqui, ó, 2 dividido para 2, 1, não precisa colocar. Aqui eu já sei que tem 1. E 10 para 2 dá 5. Certo? Então, aqui está o resultado da minha transformação da raiz em decimal em natural, né? Na verdade é uma forma de simplificar, deixar ela de uma forma mais simples, mas aconteceu que houve mais do que uma simplificação necessária, certo? Vamos para esse outro exemplo. Esse aqui acho que vai ser mais simples, talvez. Bota logo a fração, ó. Escreve o número completo sem a vírgula. Não, ó, cuidado, porque aqui eu não coloquei os zeros, porque ficaria 008. 008 é a mesma coisa de 8, né? Agora, se tivesse um 1 aqui na frente, eu teria que botar o 108 aqui completo. Como eu botei o 125, duas casas decimais, 100. Né? Então, duas casas decimais, ó. 1 0, mais outro 0 dá 1. Então, ficou raiz quadrada do de cima, dá 125. Isso a gente já resolveu naquele outro exercício. Vamos ter que fatorar, mas eu vou botar logo o resultado simplificado, tá? Quando você fizer a raiz quadrada de 125, tem um vídeo aí que eu faço, né? Vai ficar 5 raiz de 5.
5 raiz de 5. E aqui vai ficar, como eu fiz no exemplo anterior, 10. Raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 dá 100. E a raiz quadrada de 125 eu acabei de fazer num vídeo, numa aula anterior aí. Certo? Então, ó, aqui eu percebo que dá para me simplificar de novo. Em cima tem 5, embaixo tem 10. É ímpar e par. Mas eu percebo, pessoal, que 5 pode ser dividido por 5. E o 10 também pode ser dividido por 5. Já que só pode ser pelo mesmo número, em cima e embaixo, só pode ser pelo mesmo número. Se você não encontrar um número entre 2 e 10 para fazer isso, é melhor você deixar do jeito que está. Mas aqui no caso 5 já bateu, né? 5 por 5 dá 1, não preciso colocar o 1. Já que se eu quiser botar 1 aqui na frente, 1 raiz de 5 tem problema? Não tem, mas é porque normalmente não aparece, né? 10 dividido para 5, 2. Praticamente o contrário da outra, né? A outra deu raiz de 2 sobre 5, esse aqui deu raiz de 5 sobre 2. Não foi planejado isso daí não, viu, pessoal? Isso é dúvida do Michael Marques de Souza que mandou. E aí agora nós vamos para a segunda questão. Entre quais números está a raiz quadrada de 27 e 40? Como é que nós vamos fazer isso, pessoal? Bem simples. Vamos pegar logo o 27. 27, ó. Eu tenho que multiplicar um número por ele mesmo, de maneira que dê 27. Então, ó. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Sabe por que é só o número vezes ele mesmo? Porque entre quais números está a raiz quadrada. Então, raiz quadrada é o número vezes ele mesmo, que dá aquele lá dentro, né? 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. Tá perto, é 27, né? 6 vezes 6, 36. Passou. O que é que acontece? Pessoal, o 27, ele está entre 25 e 36. O 27 está aqui. Então, a raiz quadrada de 27 está entre 5 e 6. Então, aqui, entre quais números está a raiz quadrada de 27? Aí você escreve, né? Entre 5 e 6. Ou bote só entre 5 e 6, né? No caso 40, quando for o 40, eu vou só continuar a minha mesma tabuada aqui, ó. 7 vezes 7, 49. Opa, passou também. Então deu 40, né? Eu quero 40. Eu quero que dê 40. 40, pessoal, tá entre 36 e 49. O 40 tá aqui, ó. Tá entre 36 e 49, não é isso? Eu quero a raiz quadrada do 40. Então, a raiz quadrada que está em 36 e 49 está entre 6 e 7. Pessoal, é só isso. Certo? Entre 6 e 7. Ok? É um número racional. Pode ser até irracional. 6, o irracional aí, que não vai se alterando. Vai dar uma dízima não periódica, né? Mas isso aí nós vamos ver lá na frente. Beleza, pessoal? Então é isso. Valeu. Qualquer coisa, postem aí nos comentários. É isso daí.